Jó 38. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por envolvedouro. Agora vá até o capítulo 42. Capítulo 42. Diz assim o capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por estarmos de pé, por estar aqui, por poder, meu Pai, abrir o nosso coração e entregar ao Senhor adoração. E por poder, Senhor, nesse exato momento, parar tudo, até mesmo a inquietação dos nossos pensamentos, para poder desfrutar da palavra do Senhor. A palavra que nos acalma, a palavra que nos inspira, a palavra que nos motiva, a palavra que nos levanta, a palavra que nos dá força, a palavra que amplia nossa visão, a palavra que nos cura, a palavra que liberta, a palavra que santifica. É isso que nós queremos. Os ouvidos estão atentos, Senhor, o coração é teu. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Você conhece esse homem, né? Já ouviu falar dele? Quem começa a ler a história de Jó parece que está diante de apenas um poema, uma história, algo fictício, algo que não aconteceu. Mas é a verdade. De fato existiu esse homem. Existiu um homem, e eu creio que ainda exista nos dias de hoje, que mesmo tendo tudo, era reto, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Existia um homem que mesmo depois de ter perdido tudo, continuou sendo reto, fiel, temente a Deus e se desviando do mal. A história de Jó é uma história que pode ser comparada com a história de algumas pessoas. É claro que não vamos comparar no nível de sofrimento, mas vamos comparar na sequência de perdas. Porque estava tudo muito bem com Jó. Jó estava bem, próspero, feliz. As pessoas que amavam à sua volta, muitas pessoas trabalhando para ele, e essas pessoas eram felizes em poder trabalhar para Jó, o homem mais rico do Oriente. E além disso, de acordo com o texto, Jó ajudava a muitas pessoas. De acordo com a Bíblia, Jó tinha prazer em ajudar pessoas. Jó ajudava os joelhos cansados, ou seja, Jó ajudava pessoas a se colocar de pé em momentos difíceis. O texto vai dizer, no capítulo 4, que ele ensinava a muitos, esforçava as mãos fracas e levantava os que tropeçavam. Que sujeito bom, que vida extraordinária, não é? Alguém que não pensava só em si próprio, mas chegando onde chegou, tinha o prazer de fazer por outras pessoas, tinha prazer de ver as outras pessoas bem. E é na vida desse homem que algo ruim vai acontecer, porque a gente não pode chamar de bom a princípio, que ele começa a entrar numa sequência de perdas. Há uma razão para isso.
havia uma disputa agora. Satanás se coloca diante de Deus e Deus pergunta acerca de Jó: viste lá o meu servo Jó, homem reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal? Satanás vai dizer também: o Senhor cercou ele de tudo. Ele só é assim porque o Senhor o cercou de tudo. Só que, para a infelicidade do cão, Jó não era assim por aquilo que tinha. Jó tinha o que tinha exatamente porque era assim. Era o contrário. Ele não era assim pelas coisas que ele possuía. Ele possuía as coisas porque ele era assim. O comportamento dele, o caráter dele fez com que Deus o abençoasse. E é Satanás que vai ter que reconhecer que tudo que Jó tem foi Deus quem deu. O próprio diabo vai ter que abrir a boca para dizer: esse Deus dá, esse Deus faz prosperar, esse Deus de fato o abençoa, porque ele está dizendo: tudo que ele tem foi o Senhor quem deu, o Senhor cercou ele de tudo. É por isso que ele é assim. Tira o que ele tem e verás que ele vai blasfemar. Só que eu repito, para a infelicidade dele, ele estava redondamente errado. Jó não era o que tinha. Jó tinha o que tinha por aquilo que ele era. Ele era reto, independente das coisas que tinha. Mas começa na vida de Jó uma sequência de perdas. E ninguém se prepara para isso, né, gente? Ainda mais quem está fazendo a coisa certa. Jó está fazendo a coisa certa e de repente as coisas começam a dar errado. E eu dizia ontem que quando a gente faz as coisas certas, a gente espera que dê certo. Se você, por exemplo, vai fazer um bolo e seguiu a receita direitinho, você põe o bolo no forno e a sua expectativa é que quando se cumprir aquele tempo, você vai lá e vai pegar um bolo perfeito. Você vai pegar um bolo gostoso, do jeitinho que você gostaria, porque você seguiu a receita, fez cada detalhe, pesou cada ingrediente, colocou tudo na medida certa. E quando a gente faz as coisas certas, a gente espera que dê certo. Mas olha o que acontece. Jó está fazendo as coisas certas, se levantando de madrugada para apresentar a Deus sacrifícios pelos filhos. Enquanto até os empregados dele estavam dormindo, ele estava de pé diante de um altar para apresentar sacrifício a Deus. Homem de oração, gente, homem com vida reta, homem íntegro, homem que não tinha do que se envergonhar. Então, na vida de alguém assim, a nossa esperança é que dê tudo certo. É claro que ele esperava que continuasse a dar tudo certo, porque vinha dando tudo certo. Ele tem filhos, os filhos são prósperos, ele tem empregados que trabalham felizes. Ele espera que dê tudo certo. O gado dele está bem, as ovelhas, os camelos, está tudo muito bem. Até que do nada começa tudo a dar errado. E não é uma coisa que vai dar errado, parece que uma coisa puxa a outra. Parece que está tudo interligado com cordas, e quando uma cai num precipício, puxa as outras juntas. Começa tudo a ruir. Tudo aquilo que se construiu começa a ser desconstruído ou destruído. Começa a sequência de dor e de sofrimento. Começam os dias de choro, as razões para chorar. E acontece na vida de todo mundo. Tem dia que a gente precisa chorar. Tem dia que é necessário a gente reconhecer: o dia hoje é para chorar, então eu vou chorar. E Jó vai passar por isso. Mas é interessante o que está escrito no capítulo 42, declaração do próprio Jó. É bonito quando um ser humano chega no nível de entendimento que Jó chegou lá no 42. Porque lá no 42, Jó vai dizer assim, bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Ninguém pode impedir teu agir, ninguém pode frustrar os teus planos. Eu sei que tudo o Senhor pode. Tudo que o Senhor quer, o Senhor faz. Tudo que o Senhor quer que aconteça, aconteça. O Senhor pode tudo. Diga aí, Deus pode tudo. Só que a gente só olha, quando a gente diz isso, a gente só olha para um lado. Deus pode tudo. Então Deus pode fazer tudo. Deus pode abrir a porta. Deus pode curar da enfermidade. Deus pode libertar. Deus pode transformar
a mente ou o coração de alguém, Ezequiel vai dizer que ele arranca o coração de pedra e coloca o de carne. Deus pode libertar, como libertou o rapaz lá em Gadara, possesso por uma legião de demônios. Ele pode libertar, como libertou a filha da mulher serofenícia. A menina nem para o culto foi, mas foi liberta dentro de casa porque a mãe foi cultuar. A mãe adorou, a mãe buscou e em casa ela foi liberta. Então Deus pode fazer isso na sua vida também. Deus pode libertar teu filho, a tua filha, onde quer que eles estejam agora. De repente eles podem estar lá agora fazendo tudo errado, mas lá onde eles estão pode ter libertação. Pode ou não pode? Pode. Eles nem precisam estar aqui, de acordo com a Bíblia. Eles nem precisam estar aqui para que Deus liberte eles, porque Jesus libertou uma filha porque a mãe foi. Jesus pode libertar aquele familiar seu que está enfermo, sem nem que você leve nada para ele, ou vá lá colocar a mão na cabeça dele para orar. Como assim? Lembra do servo do centurião? Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu criado sarará, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados também debaixo da minha autoridade, e quando digo a este vai, ele vai, quando digo vem, ele vem. Se o Senhor disser uma só palavra, ele fica curado lá. Jesus liberou a palavra e quando ele chegou em casa, o homem estava curado. Ele pode tudo, ele pode tudo. Tanto pode que olha você aqui dentro. Quem olhava para você lá atrás, imaginaria você aqui dentro? Não. Você só está aqui dentro porque Ele fez alguma coisa na tua vida. Ele pode tudo. Ele tirou pessoas aqui da bebida, Ele tirou pessoas aqui das drogas, Ele tirou gente aqui de uma vida promíscua. Ele tirou, Ele foi lá com a mão dele, poderosa, resgatou você, tirou você de lá. Tem gente aqui que Ele tirou do fundo do poço da depressão. Você estava prestes a cometer um suicídio, mas como Ele pode tudo, Ele foi lá, resgatou você. E hoje você não quer mais morrer, hoje você quer viver. Ele pode tudo. Mas quando a gente diz que Ele pode tudo, a gente olha para esse lado, de tudo que Ele pode fazer. Mas a gente se esquece que o Deus que pode tudo também pode impedir tudo. Tem gente aqui que já passou por isso. Por exemplo, tem gente aqui que já sofreu um acidente terrível de carro e Deus impediu que você morresse. Tem gente aqui que pessoas já vieram para te matar na época lá da boca das drogas. Foram para te matar, mas Deus impediu que enxergassem você. Deus livrou você. Livramentos. Tem gente aqui que tentou cometer suicídio e até hoje ninguém entende como que você não morreu. Foi parar no hospital, mas não morreu. Por quê? Porque o Deus que pode fazer tudo também pode impedir tudo. Tem gente aqui que já passa por isso desde o ventre, quando a mãe tentou por várias vezes abortar e você nasceu e ninguém entendeu como é que pode. Tem gente que aborta do nada e a sua mãe que tentou abortar não conseguiu abortar, porque Deus impediu. Porque o Deus que pode tudo também tem poder para impedir que coisas aconteçam. Impediu que o Covid te matasse, impediu que o Covid me matasse. Esse Deus pode tudo, também pode impedir tudo. Mas espera aí, se Deus pode impedir tudo, por que Ele não impediu esse sofrimento de Jó? Olha o que Jó está dizendo: bem sei que tudo podes. Eu vou ler de novo, olha, 42, capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, em algumas traduções, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. O que Jó está dizendo para Deus é o seguinte: eu sei que o Senhor pode tudo, e nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. O que Jó está dizendo, gente, é o seguinte: me livrar do sofrimento não estava nos planos do Senhor. Me livrar da dor não estava nos planos do Senhor. Impedir a minha lágrima não estava nos planos do Senhor. Impedir as minhas perdas não estava nos planos do Senhor. E agora? Como é que a gente olha para Deus agora? Porque Jó só passou pelo que passou porque Deus não impediu. Jó sofreu tudo que sofreu porque Deus não quis impedir.
quem é Deus agora, afinal? Deus não é o soberano? Se Deus é o soberano, por que Deus aceitou a proposta do diabo naquele momento? Porque Satanás disse assim, ó, tira tudo que ele tem, quero ver se ele não blasfema. Deus permitiu. Deus olhou para o cão e disse, vai lá, pode tirar tudo que ele tem. Gente, presta atenção. Deus não tinha a menor obrigação de aceitar a proposta do diabo. Se Deus dissesse assim, ó, não para Satanás, seria não e acabou. E Jó ia continuar com os camelos, com o gado, com as ovelhas e com os filhos. Jó ia continuar saudável, forte, trabalhando, se levantando de madrugada para sacrificar pelos filhos, cheio de empregados. Jó ia continuar a vida dele de sempre. O homem sendo o homem mais rico do Oriente, vivendo em paz, vivendo em harmonia, fazendo festa, vendo festa na casa dos filhos. Era só Deus dizer não para Satanás. Era só Deus dizer, você não vai fazer isso, ainda que você queira, eu não vou deixar. Só que Deus deixou Satanás fazer o que queria. Deus deixou Jó sofrer. Deus não quis impedir. Não é que Deus não teve poder para impedir. Deus tinha poder para impedir tudo isso. Tem poder para impedir tudo isso, mas Deus não impediu. Deus não impediu você de ficar doente naquela época. Deus não impediu você de perder algo ao longo do caminho. Deus não impediu a sua demissão. Poder para impedir ele tem. Deus poderia ter impedido a sua demissão, mas Deus não impediu. Deus poderia ter impedido que aquela pessoa partisse, Deus não impediu. Deus poderia ter impedido o câncer, Deus não impediu o câncer. Deus poderia ter evitado, por exemplo, que eu ou você, que passou por isso, ficássemos internados com Covid, mas Deus não evitou. Eu fiquei internado, tem gente que também ficou internado. E poder para impedir que o Covid chegasse em mim, Ele tem. Em você também. Agora, se Ele tem poder para impedir, por que tem coisas que Ele não impede? Hein? Apóstolo, eu quebrei, Deus poderia ter impedido. Apóstolo, meu marido foi embora, Deus poderia ter impedido isso aí. Apóstolo, meu filho, olha a vida do meu filho, como é que está? Deus poderia ter impedido isso, mas Deus não fez. Apóstolo, você está contra Deus? De modo nenhum. Eu quero dizer para você que existe algo por detrás de tudo isso, que é bem maior do que os nossos olhos podem enxergar, bem maior do que a nossa mente pode compreender. A gente não entende porque está sendo provado. A gente não entende porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Que na nossa cabeça pequena, coisas ruins tem que acontecer com gente ruim. E quando é verdade ou não é? Quando você vê alguém bom passando por um sofrimento, você olha e diz, rapaz, aquela outra praga ruim lá não está passando por isso. Aquele outro cão ruim lá, rapaz, não passa por isso. E fulano que é bom está passando por isso. Você olha e diz, por quê? E olha, Deus poderia ter impedido. É muito louco isso. Mas Deus poderia ter impedido. E Jó está dizendo isso. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Se Jó dissesse isso, depois de ter o cativeiro virado, dava até para entender. Só que Jó está dizendo isso sem nada, sem ninguém, no chão, todo ferido da doença. Aqui Jó está destruído no chão, com um pedaço de telha se rasgando por causa da coceira daquela enfermidade. E Jó, mesmo assim, está olhando para Deus, está dizendo, eu bem sei que o Senhor pode tudo, e que nenhum dos teus planos pode se frustrar. O que Jó está dizendo é o seguinte, essa condição que eu estou, o Senhor não quis impedir não. Se o Senhor quisesse, o Senhor teria impedido isso. Mas se o Senhor não impediu, é porque o Senhor tem algum propósito com isso. Jó entrou em crise, gente. A gente poetiza demais, mas Jó entrou em crise. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó disse assim, ó, quem dera se o ventre da minha mãe tivesse se tornado a minha sepultura. Que é isso? Aborto.
Que Jó está dizendo o seguinte: quem dera se minha mãe tivesse me abortado, ao invés de me fazer nascer. Eu queria ter morrido dentro do ventre dela, para não estar passando por isso que eu estou passando. A gente pinta demais, deixa bonitinho demais, mas Jó entrou em crise. Quem não entraria? Quem não sofreria demais passando por aquilo que ele estava passando? Depois que Jó fala tudo, é interessante que os amigos de Jó também vão falar. E sabe aquela história de que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado? Rapaz, quando a gente olha para a Bíblia, de fato tem fundamento. Porque aqueles que eram amigos de Jó se tornaram mais acusadores do que o próprio Satanás. Porque a acusação de Satanás foi o seguinte: ele só é fiel porque o Senhor deu tudo para ele. Então Satanás está tendo de que dizer que ele é fiel. Essa foi a acusação de Satanás. A acusação de Satanás foi o seguinte: Jó é interesseiro. Jó é interesseiro. Só que quando os amigos de Jó vêm, a acusação dos amigos é: você deve ser pecador, você deve ter feito algo muito ruim. Rapaz, visita os teus pensamentos, porque Deus é justo. Se Deus é justo, alguma coisa você fez para estar merecendo isso aí. Só que Jó não fez nada de errado. Jó estava andando de forma reta diante de Deus. Então os amigos de Jó que se aproximam são mais acusadores do que o próprio Satanás, porque eles estão imaginando coisas acerca da vida de Jó para justificar o momento de Jó. E eles também começam a dizer: rapaz, não foi você que ajudou tanta gente, e agora que o problema é com você, você está desse jeito? Reage. Reagir como, gente? Perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Como que vai reagir numa situação dessa? E os amigos estão dizendo: que isso, rapaz, você está assim por quê? Olha, engraçado que quando o problema era com os outros, você falava, agora que é com você. Só que ninguém naquela região passou pelo problema que ele estava passando. É fácil falar de um Jó que está no chão, sem sentir a dor que esse Jó está sentindo. No capítulo 14, a mente de Jó abre um pouco, e Jó vai falar sobre uma árvore cortada. E ele vai dizer no capítulo 14, que há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará. O que é isso no capítulo 14? É uma luta para não desistir da vida. Porque na condição que Jó estava, seria fácil qualquer um se matar. Se matar. Só que Jó, no capítulo 14, está dizendo para ele próprio: eu sou uma árvore cortada, o tronco virou cinza, virou pó em cima da terra, mas ainda tem raiz. Jó está dizendo para ele mesmo: ainda tem jeito de brotar de novo, ainda tem jeito de eu conseguir me levantar daqui, eu ainda posso nascer de novo, eu ainda posso crescer de novo, eu ainda posso voltar a ser árvore. Hoje eu só sou uma raiz enterrada. Raiz enterrada ninguém vê, raiz enterrada ninguém enxerga, mas eu ainda tenho vida, ainda não perdi a vida. Estou destruído, estou mal, estou no chão, o tronco já virou cinza, mas eu ainda tenho vida. Jó está lutando com ele mesmo, lutando contra a vontade de morrer. Ele quer morrer, mas ele está dizendo: ainda posso nutrir algum tipo de esperança. Seria mais fácil morrer, mas eu ainda posso perseverar aqui, porque eu ainda tenho raiz. Então olha para alguém e diga assim: ó, quando não tiver ninguém para te dizer que tem jeito, olha no espelho e diga para você mesmo: continua lutando. O que os amigos dele estão fazendo com ele é para ele se jogar na ponte. Então quando as pessoas que vêm, ao invés de me incentivarem, querem me arrebentar de uma vez, querem dar o checkmate na minha vida, quando me falta a palavra de incentivo das pessoas que estiverem à minha volta, eu preciso procurar um espelho correndo, olhar para dentro dos meus olhos e falar: tem jeito sim, acredita, vai, luta mais um pouquinho, suporta mais essa dor, aguenta. Deus tem propósito nisso.
Os amigos de Jó falaram. Jó entrou em crise. Falou, mas Jó falou muito. Falou. Aí depois Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, Deus fala aquilo que a gente leu. Depois disto o quê? Depois de todo mundo falar. Jó falou da sua dor. Os amigos falaram do que não sabiam. Todo mundo falando do que não sabe. Depois que todo mundo falou, perceba que termina no capítulo 42. E Deus falou no capítulo 38. 38. Deus deixou todo mundo falar. Aí no 38 Deus vem para falar com Jó. Depois disto, depois de todo mundo falar, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ô Jó, você não sabe o que você está falando, Jó. Ô amigos de Jó, vocês não sabem o que vocês estão falando. Quem é este, ô Jó, se não tem conhecimento? Você pensa que sabe, mas você não sabe. Aí olha o que Deus vai dizer para ele: agora, cinge os teus lombos como homem. Como homem. Cinja os teus lombos como homem. Não foi homem para falar, agora seja homem para ouvir. Não foi homem para dizer o que quis dizer, agora seja homem para escutar o que precisa escutar. Sabe qual é o problema da nossa geração, Fernando? É que as pessoas são muito homem para falar, mas na hora de ouvir, ó, isso aí não é para mim, isso aí é para a irmã Gertrude que não veio para o culto hoje. Isso aí é para fulano de tal, isso não é para mim não, sai de perto. Se é homem para falar, seja homem para ouvir. Não é o que você fala que muda a sua vida, mas é o que Deus fala com você que transforma a tua história. Seja homem agora, Jó, para ouvir o que eu vou te dizer. Onde você estava quando eu formei a terra? Faze-me saber. Me diga. Diz para mim, Jó, onde você estava quando eu formei a terra? Diz para mim, Jó, onde você estava quando eu estabeleci as medidas da terra? Deus conhece a medida da terra. Diz para mim, Jó, onde você estava quando eu coloquei limite no oceano, que disse para as águas: até aqui, daqui não passa mais. Você estava onde, Jó? Ô Jó, onde você estava quando eu disse à erva: brote, e ela nasceu? Quando eu disse a ela: murcha, e ela murchou? Onde você estava, Jó, quando eu chamei as estrelas? Deus mandou Abraão contar as estrelas se ele pudesse contar. O Abraão não conseguiu contar as estrelas. Deus, além de saber quantas tem, ainda chama cada uma pelo nome. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aí tem um irmão aqui que não tem mais cabelo. Aí você pode dizer: mas na cabeça dele até eu sei. Mas Deus sabe quantos fios de cabelo ele já perdeu ao longo da vida dele. E agora, você sabe? Deus sabe tudo. E Jó está falando como se soubesse muito. Mas Jó, quando Deus começa a falar, quando Jó para ouvir o que Deus tem a dizer, ele percebe que ele pensava que sabia, mas não sabia era nada. Quem sabe de tudo é Deus. É por isso que depois disso aqui, Jó está parado. Eu fico imaginando Jó parado, com os olhos arregalados, olhando para frente e ouvindo um negócio desse. Onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava quando eu coloquei limite nas águas? Onde você estava quando eu chamei raio pelo nome? Onde você estava quando eu media as águas com a concha das minhas mãos? Onde você estava quando eu media os montes com os meus palmos? Onde você estava? Eu fico imaginando Jó parado, de olho arregalado e querendo entender agora o que ele vai fazer depois. E depois que Deus falou tudo que tinha que falar para Jó, aí a gente pula e chega em Jó 42. Em Jó 42, Jó vai dizer: bem sei eu que tudo pode. Entenda. Olha o que Deus vai falar com Jó para quebrar todos os argumentos dele. Onde é que você estava quando eu criei a terra? Onde é que você estava quando eu formei o mar e coloquei o limite nas águas? O que Deus está dizendo para Jó é o seguinte: fui eu quem fiz tudo. Você já vai entender.
Jó perdeu tudo. E Deus agora está dizendo para Jó: foi eu quem criei tudo. Duas pessoas entenderam. Ó, Jó perdeu tudo. E agora Deus está se revelando para ele, dizendo para ele: sou eu quem crio tudo. Que Deus está dizendo para Jó o seguinte: fica quieto, porque eu tenho poder para trazer tudo de volta. Fica quieto, porque eu posso fazer tudo de novo. Fica quieto, porque quem criou todas as coisas fui eu. Fica quieto, porque quem traz a existência o que não existe sou eu. Que dirá aquilo que você perdeu? Se eu criei a terra, que dirá o camelo que você perdeu? Se eu criei o oceano, que dirá as ovelhas que foram embora? Se eu criei limites para as águas, que dirá nessa fúria de Satanás na sua vida? Se eu disse para o oceano: até aqui, daqui não passa, sou eu também que digo para Satanás: até aqui eu deixo, mas daqui para lá você não toca mais, não mexe mais, não faz sofrer mais. Deus está dizendo o seguinte: quem cria tudo sou eu. E Deus está dizendo também o seguinte para Jó: quem coloca limite sou eu. Quem colocou limite no sofrimento de Jó não foi o diabo. Quem colocou limite no sofrimento de Jó foi Deus. Que foi Deus que disse assim para Satanás: pode tocar na saúde dele, mas na vida não. Você quer matar, mas não mata. Quer destruir, mas não destrói. Quer acabar com ele, mas não acaba. E por que que Deus não deixou acabar com Jó? Porque Jó daria a volta por cima para pisar na cabeça do diabo depois. Olha aqui para mim. Se o diabo já estava todo nervosinho quando Jó era o homem mais rico do Oriente, você imagina agora o que Deus fez com Jó? Que Deus deu a Jó tudo em dobro. É como se Deus estivesse dizendo para o cão: se você não gostava quando ele tinha, agora eu faço ele ter 2 vezes mais do que sempre teve. Estou entendendo não? Se prepara, que a segunda etapa da sua vida vai ser um tapa na cara do diabo. A segunda etapa do teu casamento vai ser um tapa na cara do diabo. A sua vida com os seus filhos a partir desse tempo vai ser um tapa na cara do diabo. O diabo não gostava de ver teu filho no teu colo, aí ele trabalhou e colocou teu filho lá no mundo. Mas agora o que vai acontecer entre você e os teus filhos vai ser um tapa na cara do diabo. Ele que não gostava de ver você com teu filho no colo, vai ter que ver teu filho com você no colo. Que é isso? Deus vai virar esse jogo. Deus vai virar o cativeiro. E só para deixar o diabo mais endemoniado ainda, Deus vai fazer o que nunca havia feito lá. Mas entenda, Deus poderia ter poupado você e não poupou. Por quê? Porque quem gosta de criar filhos fracos somos nós. Como assim criar filhos fracos? Dando tudo para eles na hora que eles querem, querendo colocá-los dentro de uma redoma de vidro e protegê-los de tudo. Quem cria filhos, quem quer criar filhos fracos somos nós, dizendo para o filho: não, olha, não sai hoje não, senão você pode pegar um golpe de vento. Não fica descalço, senão você vai ficar resfriado. Aí você passa uma comunidade, está as crianças descalço, com catarro escorrendo, tomando banho na poça de lama e não está doente. Aí teu filho criado dentro do apartamento, com ar-condicionado no 24, porque se tiver no 22 ele já vai ficar gripado, o que você acha? E a criança fica toda molenga. E cresce um adulto sem estrutura. E a primeira luta que aparece na vida diz: eu quero mamãe. Ou então eu quero morrer. Quem cria filhos mimados somos nós. Olha o que Deus vai fazer com Jó. Ah, vocês acham que Jó é bom? Eu vou deixar Jó melhor ainda. Ah, vocês acham que Jó é o cara? Vocês vão ver o que eu vou fazer com a vida de Jó. Deus permitiu tudo isso, não impediu. Por quê? Porque Deus, que conhece todos os tempos, já sabia o que ia fazer com Jó lá na frente.
Vou fechar a Bíblia, senão eu não vou parar não. Olha aqui para mim. O Deus que permitiu isso aí já sabe como você vai estar daqui a pouco. O Deus que permitiu a tua dor hoje já sabe que vai ter comemoração na tua casa amanhã. O Deus que deixou isso aí acontecer com você, que permitiu que você chorasse, já está preparando o teu sorriso. O Deus que permitiu que você ficasse de cabeça baixa, já está preparando um tempo em que você vai viver de cabeça erguida. Quem está comigo para dar glória aí, deixa eu ver. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: ó, vai ter virada. Alguém acreditaria que Jó fosse virar esse jogo? Você gosta de futebol, né? Você tem jeito de gostar. Não sabe jogar não, mas gosta. Você imagina um final de campeonato. Começa o jogo, o time A, nos primeiros 15 minutos, mete 4 gols. Você acreditaria que dá para virar um jogo desse? Ou vou piorar a situação, ó. Imagina, final do segundo tempo já. Finalzinho do segundo tempo. Tá 3-0 para o outro time. Final, faltam 5 minutos para acabar o jogo. 3-0. Você acredita? Se acredita, algum de nós acreditaria que daria tempo de virar o jogo? Aí sabe como que a gente começa a ficar? Se você é torcedor do time que está perdendo, você quer desligar a televisão. Se você estiver no estádio, você quer jogar saco de xixi na cabeça do jogador. Você quer fazer tudo, porque você não acredita mais na virada. Olha Jó, perdeu tudo, está no chão, está no lixo, está com um caco de telha. Os amigos se revelaram que não tão amigos assim, porque só chegaram para acusar. Eles não chegaram para dar nada a Jó, só chegaram para apontar o dedo para Jó e para julgar Jó. Sinceramente, se você não conhecesse a história, você acreditaria que Jó fosse dar a volta por cima? Não. É por isso que tem hora que você olha para você mesmo e você não consegue acreditar que a sua vida vai mudar. Só que o capítulo 42 foi escrito. A sua vida não termina no capítulo 37, 38, 39. O capítulo 42 já estava escrito. Como assim? No céu Deus já havia decidido: eu vou virar o cativeiro dele. Agora é interessante que os amigos chegam, falam. E olha só, os amigos sentaram ali com ele. Fernanda, a Bíblia diz que os empregados de Jó não conseguiam se aproximar dele. Pergunta para mim por quê? Está no texto, ele fedia. Jó fedia. Aí os empregados não conseguiam se aproximar dele, passavam de longe. Só que os 4 amigos chegaram e sentaram ali e ficaram. Chegaram, acusaram, mas não foram embora não. Ficaram ali. Pergunta para mim, por quê? Porque Deus deixou eles ali. Eu fico imaginando eles querendo sair dali, mas sem conseguir sair. Querendo sair, mas de repente, não, vou ficar mais um pouquinho. Para quê? Porque quem assistiu o teu fracasso vai ver o que Deus vai fazer na tua vitória. Quem viu você chorando vai ver você sorrindo. Quem viu tua família perdendo vai ver tua família ganhando. Quem viu você para baixo vai ver você para cima. E vai ver que Deus é Deus contigo. Vai ver que Deus é Deus na tua vida. Vai ver que Deus é Deus na tua casa. Não vai te acusar, virar as costas e ir embora e pensar que você morreu, não. Vai ver você de pé e vai dizer: Deus mudou a história dele, Deus mudou a história dela. Que os mesmos amigos que viram Jó naquele jeito tiveram que assistir o processo. Você não pegou não? Eles ficaram ali. Se eles ficaram ali, eles assistiram o processo. Como assim? Deus curando Jó, porque Deus sarou o corpo de Jó. Diante dos olhos dele, as chagas foram desaparecendo, o corpo de Jó foi ficando limpo. Diante dos olhos deles, pessoas começaram a chegar e dar bens a Jó. Está no texto. As pessoas começaram a dar coisas a Jó. Diante dos olhos deles, eles chegaram e não fizeram nada. Agora entenda, aqueles que não fizeram nada ficaram sentados assistindo Deus fazer tudo. Quem não te ajudou vai ver Deus te ajudando.
Quem não estender a mão para você, vai ver Deus estendendo a mão para você. Quem não te levantou, vai ver Deus te levantar. Quem não te socorreu, vai ver Deus te socorrer. Porque Deus vai virar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Quem crê, dá glória a Deus. Fique em pé aí, meu irmão, fique em pé. Bem sei eu que tudo pode. Senhor, o Senhor podia ter impedido e não impediu. Mas o Senhor é soberano. E se o Senhor não impediu isso, eu preciso entender o que o Senhor tem com isso. Qual é o propósito que está por detrás disso? Apóstolo, perdi o emprego. Deus deixou. Se você estava trabalhando direitinho, tá? Se você também é um funcionário ruim, você até demorou a perder o emprego, né? Até demorou a perder o emprego. Se você é um funcionário morcego, um chupa-sangue, que só reclama do emprego e ainda fica formando panelinha na empresa, rapaz, você tinha que ter perdido esse emprego há muito tempo mais. Agora, se você é um funcionário bom, sempre cumpriu com as suas obrigações e perdeu o emprego, foi Deus deixando. Deus deixou. Após fiquei doente, passei por um processo, tive câncer. Deus deixou. Mas você está aqui. O câncer te matou? Você está aqui. Deus permitiu, não impediu, mas o Deus que permitiu te sustentou. Aí eu vou falar, posso falar? Eu creio que as pessoas olhavam para Jó e não entendiam como é que Jó não morria. Tem gente também que olhou para você e não entendeu como que você não morreu. Tem gente que me pergunta até hoje, como é que, olha para você, como é que você não morreu, né? Ah, fulano morreu, Beltrano morreu, você não, né? Estou aqui. Porque o Deus que permitiu, sustentou no processo. Deus sustentou Jó. Só tem essa explicação para Jó não morrer. Qualquer ser humano normal, contando com as próprias forças, teria morrido ali. Não só pela enfermidade, mas teria morrido de desgosto, de ter perdido tudo, não ter um amigo perto, perdido os filhos, perdeu tudo. Teria morrido com depressão. O Deus que permitiu, que não impediu, sustentou. Eu não sei o que Deus permitiu. Apóstolo, eu perdi o emprego. Deus permitiu. Mas você está passando fome? Deus está te sustentando, não está? Apóstolo, minha família, Deus está te sustentando. Minha saúde, Deus está te sustentando. Agora eu só tenho um conselho para te dar. Pergunta qual? Fala menos e ouve mais. Que o Deus não mudou o cativeiro de Jó quando Jó falava. Deus virou o cativeiro de Jó quando Jó parou para ouvir. Quando Jó parou para ouvir, chegou a hora de Deus virar o cativeiro de Jó. Então está sofrendo? Fala menos e ouve mais. Está chorando? Fala menos. Eu vou olhar para a lâmpada. Ô lâmpada, cala a boca. Você está falando besteira, coisa que não sabe. É melhor falar menos e ouvir o que Deus tem a dizer. Porque se você fizer isso, quem sabe o teu cativeiro vira no capítulo 35, no capítulo 32. Quem sabe não seja nem necessário chegar até o 42 para só depois virar o cativeiro. Se você agir de forma correta, você vai antecipar teu sofrimento, ou melhor, vai diminuir o tempo do teu sofrimento, perdão. Se você agir de forma correta, Deus vai descer e vai dizer: agora está pronto, agora eu posso virar o cativeiro dela. Aleluia! Deus tem algo para te dizer no meio desse caos, irmão. No meio dessa dor, no meio do sofrimento, Deus está sustentando você. E Deus vai fazer você entender que Ele que criou tudo, pode criar tudo para você. Ele que colocou limite lá no oceano, também coloca limite no teu sofrimento. Deus não te desamparou. Deus está no controle da tua vida. Quem crê, dá glória a Deus aí.